Olá amigos da Paranormal Ataque. Quem é seguidor aqui do canal sabe que o nosso primeiro vídeo aqui, aliás, na verdade, nós começamos o canal com um podcast e nesse podcast o nosso convidado contou pra gente como foi o acontecimento que mudou aqui a vida dele. E ele nos relatou a sua experiência de quase morte, a conhecida EQM. E hoje eu trago aqui para vocês alguns relatos de pessoas que sofreram uma EQM. Todos esses relatos são de pessoas de outros países, da mesma forma que vocês fizeram com o relato do Luiz. Nós pedimos que façam o mesmo aqui com esses relatos, tá? Ouçam ou leiam com respeito e deixem aqui as suas impressões. Esse relato aqui ele pertence ao cardiologista Pim van Lommel, onde ele afirma que um dos seus pacientes que esteve em coma profundo, ao sair do coma, quando vê a enfermeira que cuidava dele, diz a seguinte frase: "Eu te conheço, e eu vi onde você colocou a minha dentadura. Quando estava me reanimando, você colocou ela numa gaveta, no carrinho branco no corredor. Nem ela lembrava de ter feito aquilo, e a dentadura realmente estava no lugar que ele afirmou ter visto ela colocar." O nosso próximo relato foi de um homem que teve uma EQM quando ele era uma criança. Ele não entrou em detalhes de como isso ocorreu, mas ele contou que conheceu parentes que se foram antes dele nascer. Eis aqui o seu relato. Havia algumas presenças lá, havia algumas senhoras, e eu não as conhecia na época. Elas eram tão amorosas e eu simplesmente não queria voltar. Não vi nenhuma foto delas até ser adulto, mas depois entendi que eram as minhas bisavós que partiram antes de eu nascer. Nos Estados Unidos, um homem que bateu seu carro contra um caminhão afirma que no momento do impacto ele teve a certeza de que ia deixar esse mundo. Então ele sentiu o tempo desacelerar e ver o seu espírito sair do corpo enquanto ele deixava a matéria. Ele viu flashes da sua vida. Na sequência ele volta a ver o caminhão no momento do impacto e volta a ver um túnel escuro por onde ele flutua. Sobe esse túnel até chegar a um ponto de luz, que ele afirma que quando chegou lá, o ponto de luz era um ser, e que nunca em sua vida ele sentiu tanto conforto e amor como ele sentiu naquele momento. Em suas palavras, fui banhado de luz e amor, e pude revisar a minha vida e ver as coisas ruins que tinha feito, e as boas também. Aí acordei. Ele acordou no hospital depois de um longo coma. Seu carro rodou na pista e bateu em um caminhão caçamba. Ele teve ferimentos gravíssimos na cabeça e no tórax. E a sua recuperação foi considerada um milagre. Quando voltou, ele entendeu que era parte de algo importante do universo e que sua vida tinha um propósito. Agora um depoimento de uma pessoa com deficiência visual que pôde voltar a ver durante uma EQM. Quem conta esse relato é o psiquiatra Brian Weiss. A paciente sofreu uma parada cardíaca onde o Dr. Brian era o chefe da ala de psiquiatria. Ela contou ao médico que viu quando a equipe estava reunida tentando trazê-la de volta. Ela se encontrava em pé ao lado da janela do quarto e assistia aos esforços dos médicos. Ela não sentia dor, apenas observava e viu que uma caneta caiu do bolso do médico e rolou até próximo dela, e que ele foi correndo, pegou a caneta e voltou para perto do corpo dela, que tentavam reanimar. Foi aí que ela resolveu voltar para o seu corpo e foi reanimada. Passado aqui alguns dias, o médico que havia derrubado a caneta foi visitar a paciente, que disse a ele que tinha visto toda a sua reanimação. O médico, com muita calma, explicou que ela tinha passado por uma alucinação devido à anoxia, que é a falta de oxigênio no cérebro. Mas ela não aceitou a resposta e falou da caneta que caiu no chão e rolou até a janela, e ainda descreveu a caneta para ele.
O médico ficou chocado, não somente pelo relato, mas também por sua paciente ser cega há anos. E se você é daqueles que acha que EQM são alucinações, saiba que pesquisas estão sendo feitas, em muitos hospitais e universidades espalhadas aqui pelo mundo. E no Reino Unido, a Escola de Medicina Grossman conduziu um estudo de caso sobre EQM, usando apenas pacientes que sofreram parada cardiorrespiratória. Todos os que deram depoimento estavam clinicamente mortos durante o processo de RCP, ressuscitação cardiopulmonar. O estudo contou com 128 pacientes, todos com a mesma condição clínica, e no estudo afirma que a cada 4 pacientes, um teve relatos de EQM. Os relatos a seguir foram retirados da publicação do experimento na revista médica Resuscitation, de 14 de setembro. Os relatos dos pacientes são todos anônimos. 2 pacientes afirmaram sentir que alguém esfregava seu peito com muita força e apenas um sentiu dor. Outro paciente diz ter sentido a sensação de ter passado por um túnel e que ao final desse túnel ele teve uma sensação de conforto e felicidade nunca sentida antes. Teve um que contou em detalhes como foi o seu RCP. Ele disse que se encontrava flutuando no teto e assistiu a tudo, até o momento que foi puxado de volta ao corpo por uma força indescritível. Tudo o que ele contou foi confirmado pela equipe médica. Outro paciente lembra apenas de uma voz na escuridão, perguntando se ele queria voltar para casa e o que seria o seu corpo, ou se queria ir embora. Ele disse que queria ficar e começou a sentir uma dor horrível nas suas articulações e acordou no hospital. Um paciente disse que durante o RCP ele viu um ser alto, feito de luz, como se fosse pura energia, que parou do seu lado na mesa de emergência e lhe mostrou tudo o que ele tinha feito de bom na vida. O paciente relata que sentiu uma paz indescritível. Por último, teve o paciente que saiu do corpo e viu a RCP acontecendo. Ele olhou para o lado e viu a sua avó falecida, que olhou para ele e disse: "Você precisa voltar." Bom, isso aqui são os curtos relatos que nós temos sobre RCP, EQM. E se alguém passou por uma EQM e quiser contar aqui no canal de forma anônima, a gente pode fazer esse relato, contar a sua história. Eu acho que é muito importante para as pessoas que passaram por isso também ouvir que outros fizeram mesmo. Tá bom? Deixa seu relato, se inscreve no canal, deixa a sua opinião, com respeito, por favor. Alguma coisa que se vocês não gostaram, reclamem com a gente, não com as pessoas que dão os depoimentos, porque é uma coisa muito difícil de conseguir e vamos respeitar essas pessoas. Muito obrigado, até a próxima.